se você sente realmente, depois você vê o Deng Xiaoping com outros líderes que tiveram na China, mas você vê hoje o Xi Jinping, que já está há um bom tempo na China, muito com essas características, sabe? Parece que é um pouco do Deng Xiaoping, mas tem muito também no Mao Tse Tung, que é essa megalomania que tem a China de querer ser o número um do mundo e ser como se fosse o líder do movimento comunista internacional. Naquela época tinha um estilo comunista, vamos dizer assim, comunista raiz mesmo, e que até o Mao Tse Tung fez todas aquelas citações, né? Tem um livro vermelho que tem todas as citações comunistas que o Mao Tse Tung fez, inclusive sendo um escritor até muito respeitado pelos comunistas, mas também você tem essa questão comercial, vamos dizer, entre aspas, que a China tem hoje. Então, eu coloquei essa introdução para você entender um pouco mais do que é o pensamento chinês, do que são os propósitos chineses de dominação, e aí a gente vai, durante o debate, colocar mais, e eu vou aqui passar a palavra para o Felipe, para poder colocar um pouco mais à frente do que é a China. É importante a gente entender esse histórico da China, né? A gente tem uma vaga ideia do que é o Mao Tse Tung, que é inclusive até elogiado pelo Paulo Freire, né? A farsa do Paulo Freire. Mas é importante a gente entender esse histórico, né? Nessa época, aí, como o Isaac falou, a agricultura era muito forte, né? E o que é que o Mao Tse Tung fez, né? Estatizou todas as terras, né? E até hoje, se você procurar entender, as terras na China elas são um tipo de concessão, mas na verdade elas pertencem ao Estado. Isso acontece muito com a questão das empresas. Até o Isaac deu uma introdução aí, falou sobre o Mao, e aí a gente falou um pouquinho também em off, também a gente conversando também nas nossas pesquisas sobre o que eu realmente não conhecia, né, a história do Deng Xiaoping, mas ele praticamente foi como se a gente pode comparar, até o Isaac pode me corrigir, como o Mikhail Gorbachev, né, que ali deu uma, na época quando o Mikhail Gorbachev era o líder lá no finalzinho da União Soviética, né? Ele foi o último líder que teve essa abertura, com essa abertura não política, mas sim econômica, né? A qual ela chegou a visitar alguns presidentes americanos, como Nixon, né? Ele passou, acho que, de 20 a 30 anos e era secretário é sempre assim, eles começam como secretário do Partido Comunista e chegam à liderança, para a gente ter ideia de que um ponto já negativo dentro desse histórico da China e dentro da nossa discussão é que o fator partido único, né? A gente já percebe que uns pontos vão surgindo dentro da análise quando a gente olha para a China. Então, o Deng Xiaoping, ele introduziu, né? Ele foi criando essas aberturas econômicas, né? Os planos econômicos, né? E na verdade a gente precisa entender que a China tem um planejamento econômico que é feito de forma central. Então, já é um ponto, né, que vai de encontro ao próprio capitalismo. Então, a gente tem, por exemplo, a inserção aqui, né, a ideia das zonas econômicas especiais, né? Se vocês tiverem a oportunidade de olhar um mapa da China, vocês vão ver que tem algumas cidades litorâneas, né, e algumas cidades do interior que eles começaram a entender que não adiantava só a questão da agricultura, né? Que, claro, a China é muito grande, tem vários tipos de terrenos, mas não era suficiente só a questão da agricultura. Então, se vocês puderem aí depois olhar no mapa, né, vocês vão ver que nessas zonas especiais econômicas, você vai ver aí, né, umas cidades, Xangai, Shantou, Xiamen, e uma cidade que você vai ver muito em alguns eletrônicos é Shenzhen. Para quem já comprou no AliExpress, vai ver que tem muita coisa que vem de Shenzhen. Ou seja, essas cidades, se você for visitar hoje em dia, são metrópoles, são cidades com muita luz, muito brilho, muita tecnologia, e faz a pessoa se enganar nessa questão do desenvolvimento chinês. Claro, eles realmente conseguiram um bom PIB, né? São a segunda maior economia do mundo, mas se você for analisar só por essas cidades litorâneas, que são as zonas especiais econômicas, você vai ver que parece assim um outro mundo, né? Realmente tem um capitalismo ali, aquela coisa bonita, só que a gente tem que analisar o que são essas zonas econômicas. Essas zonas econômicas nada mais são do que cidades às quais é permitido aquele capitalismo, né, feroz, né? Ou seja,
onde empresas como Apple, como Nike se instalam, né, se aproveitam da mão de obra. Isso não é historinha, né, a mão de obra barata chinesa. E ali sim eles se desenvolvem, fabricam seus manufaturados com de forma muito mais barata. Por isso, é claro que esse crescimento econômico da China se deu por conta justamente dessa permissão, de que essas empresas trabalhassem nessas regiões, se desenvolvessem, aproveitassem do potencial ali, né, da mão de obra barata. Daí o crescimento econômico da China. E a gente vê hoje em dia que algumas pessoas, até pessoas que num certo programa de TV, aqui na Band, eu cheguei a ver até um rapaz que falou que era, enfim, conservador, que era de direita, foi para a China e falou que a China era capitalista. A gente precisa ter a ideia justamente do que desse ponto que eu coloquei, né, que é justamente dessas zonas econômicas, ou seja, eles são tão metódicos, né, que nesse planejamento do Deng Xiaoping, que até se sustenta até hoje, né, e afinal é o ponto em que se sustenta a economia chinesa, é justamente essa diferença, né? Você tem ali essas cidades litorâneas, né, que foram separadas justamente para ser zonas capitalistas, mas se a gente for para o centro do país, para outras cidades, você vai ver qual é a realidade, né? São lugares, são terras que são propriedade do Estado, são casas que são dadas pelo Estado, ou seja, você tem também algo que você não vai ver no capitalismo, que é o controle, né? Porque à primeira vista, quando a gente chega em Shenzhen, em algumas cidades, a gente, poxa, aqui é um lugar legal de se viver, o cara com uma pessoa com uma condição financeira boa pode pensar em se mudar para lá, mas não é bem assim, porque lá você tem o controle da viagem, o controle do tráfego das pessoas dentro do país, você tem um controle forte também dos bancos, justamente do Partido Comunista. Algumas empresas você percebe que têm com controle, né? Controle do próprio Partido Comunista, algumas menores. Existem comitês que avaliam, né, as questões de desenvolvimento. Então, qual que é a principal característica do socialismo, né? É justamente aquela questão do comunismo, né? O comunismo é a fase última, né? Mas é justamente centralizar as ideias, centralizar o planejamento. Então, nesse ponto inicial da minha fala aqui, é muito sério que a gente se atente a essa questão. Pode enganar algumas pessoas. Essas zonas econômicas especiais, elas que dão essa ideia de que a China é um país capitalista. Mas, na verdade, você está vendo 10% dali do iceberg, né? O 10, 15% da China. Mas